A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conhecereis a Mentira e ela vos encantará, capítulo 11, combatendo os exageros, as bizarrices e seus falsos argumentos. Vivemos tempos difíceis, tempos de apostasia, esfriamento espiritual e negligência com a verdade. Um antigo hino tcheco diz que o lugar da verdade é pequeno em qualquer parte do mundo. Hoje esse lugar é cada vez menor. Infelizmente, estamos numa época que se acostumou ao simulacro, à fantasia. Vivemos numa cultura da mentira, onde necessitamos de coragem para encarar o desafio de afirmar a verdade. Precisamos proclamar que ainda há absolutos numa era de relativismo. O mal, para alguns profetas e sábios talmúdicos, era como uma declaração ilógica ou como uma geometria ruim. A honestidade era uma linha reta e a falsidade era torta. Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou isso bem claro ao afirmar: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Note bem que a exortação de Paulo a Timóteo é que ele se apresente aprovado a Deus e não às pessoas. Inverter isso é tragédia. Quando procuramos ser aprovados pelas pessoas sem sermos aprovados por Deus, nossa espiritualidade fica miseravelmente comprometida. A última frase desse texto confrontador é bem sugestiva, que maneja bem a palavra da verdade. Se traduzíssemos ao pé da letra, a frase no grego seria que corta reto. Simples assim. Cortar reto. Dizer não aos desvios, atalhos e inovações que tanto descaracterizam o Evangelho. Se o mal é uma geometria ruim, a mentira é uma tortuosidade. A verdade está sempre em retidão. Em João 16:13, Jesus disse aos discípulos que o Espírito da verdade os guiaria. O problema é que somos rodeados por espíritos alheios aos de Jesus. Por isso insisto que carecemos urgentemente do discernimento espiritual. Manejar bem a palavra da verdade é dar voz ao Espírito da verdade. É preciso lembrar que o Espírito Santo não deve ser manipulado, nem instrumentalizado. Precisamos destruir as caricaturas do Espírito que fizemos para não precisar nos incomodar. Não temos a nossa verdade. Ela é só uma ilusão produzida pelo imaginário evangélico e ministerial. A única verdade é a que foi revelada pela palavra e que ainda nos guarda do estelionato espiritual. É como disse Paulo em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão por ela. O termo soa estranho, falsa verdade, mas existe. Alguns preferem o termo meia-verdade. Alguém disse que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Vivemos numa época de esvaziamento de conteúdos, onde tudo precisa passar por categorias de verdadeiro e falso. Um provérbio antigo diz que enquanto a verdade calça as botas, a mentira já deu a volta ao mundo. É a sociedade do viral. Tudo viraliza na internet. Falsas verdades são aquelas vendidas com o pacote do sagrado, mas que não resistem a um exame crítico das Escrituras. Os falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres
sempre estiveram presentes e sua principal tática sempre foi a ilusão da verdade, a capa da santidade, a piedade pervertida, o avivamento fabricado, frenético. Eles confundem. A confusão é a peça-chave em seus métodos. Confundem fogo do espírito com queimação estomacal, poder de Deus com o barulho intenso e alegria do espírito com a histeria coletiva de uma massa que não pensa. Eles alimentam o que chamo de espiritualidade drogada, uma busca alucinada pelo êxtase, pois isso impede o raciocínio e a descoberta da verdade. Por isso apelam sempre para os clichês. Os falsos sempre usam máscaras, são os adeptos da duplicidade. Um amigo disse que Jesus mandou dar a outra face, porque ele sabe que muita gente tem duas caras. A falsidade, a mentira, o embuste, o engano são armadilhas que capturam as mentes fracas, que não se alimentam da palavra. Sem a palavra, você se torna presa fácil das ideologias e maquinações do maligno. 3 mentiras que sempre estiveram presentes. O apóstolo João, em sua primeira carta, fala de 3 mentiras que sempre estiveram presentes. Primeira, a mentira moral, versículos de 1 a 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem mente nesse nível, mente para qualquer um, pois sua consciência está morta. 2. A mentira doutrinária. Capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Não negamos a Cristo apenas quando dizemos isto com a nossa boca, mas principalmente quando fazemos isto em ações concretas. Há muita gente naufragando nas mentiras doutrinárias apenas para não perder os membros da igreja. Certa vez ouvi um pastor dizer, se eu pregar a verdade como deve ser, fico sozinho na igreja. Terceira, a mentira social, 1 de João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se fosse passado um pente fino nos relacionamentos das igrejas, teríamos uma terrível visão do afastamento que estamos de Deus. A maioria dos pastores que conversam comigo fala das dificuldades que enfrentam quando o assunto é a comunhão dos irmãos. Fazem chás, cafés, retiros, encontros, mas se não houver verdade na relação, não há como subsistir. Cada uma das mentiras que abordei nesse livro, nos capítulos anteriores, foram distorções da verdade. O mesmo princípio que observamos na lista de Paulo sobre as obras da carne, em Gálatas 5. Realidades que eram boas, mas que foram corrompidas pelo pecado. Como seria maravilhoso se o que falamos, pregamos e cantamos nas igrejas fosse a exata expressão da verdade. Alguém disse que no momento em que o crente canta é quando ele mais mente. Precisamos de uma urgente e radical retomada da consciência, uma cura das nossas ambições e inclinações. Este é um milagre sobre o qual eu gostaria muito de ver as igrejas fazendo uma campanha. Precisamos de arrependimento.
O desejo do coração de Deus é de enviar um poderoso avivamento ao Brasil, mas isso não acontecerá enquanto o povo de Deus não se arrepender. Nós não fabricamos avivamento. O que fazemos é clamar a Deus de todo o coração para que Ele se lembre de nós. Em João 1,14, o texto bíblico frisa o que deve ser a base do nosso ministério, pois foi a base do ministério de Jesus, cheio de graça e verdade. A verdade dita em amor, temperada pela graça, sara as feridas mais profundas geradas pelo embate com a mentira. Jesus temperou a graça com a verdade e a verdade com a graça. Assim, as feridas feitas pela verdade recebem o bálsamo da graça e as falsas ideias de libertinagem que alguns possam ter sobre pregação da graça são destruídas pela verdade. Quero fazer um apelo a todos aqueles que amam a verdade. Preguemos a verdade como ela é, mas a enxertemos de graça, para que as feridas não matem, mas gerem a novidade de vida de Romanos 6,4. Não precisamos espancar a noiva de Cristo, mas sim ministrar o bálsamo da verdade nas feridas que a mentira produziu. Preguemos a verdade cheia de graça, para que a convivência na igreja seja geradora de lembranças de amor. Que a mentira não encontre em nosso meio um campo fértil para a proliferação de suas bizarrices, esquisitices e manias. Preguemos a verdade em toda a sua lucidez. Quando isso acontece, ficamos libertos dos argumentos tolos, das insanidades teológicas que correm como um mar de lama na mentalidade rasa da igreja contemporânea. Para que isso aconteça, só há um caminho: meditar na Bíblia, pois somente através da palavra de Deus é que a lucidez nos alcançará. Chega de tanta bobagem embalada em papel de presente. Preguemos a verdade cheia de graça para nós mesmos. Não podemos cair na armadilha de pregar uma verdade que não vivemos. Não podemos ser hipócritas, atores, homens e mulheres das máscaras. Não podemos pregar a verdade, mas nos tornando uma mentira. Não podemos nos tornar contradições da cruz. Não podemos nos transformar nos monstros que caçamos. A mentira adora o excesso. Ela transforma o evangélico em evangelástico. Estica os números para dar a sensação de multiplicação. É a estatística a serviço da manipulação. São muitos os casos de líderes que caem no erro dos exageros. Templos gigantescos, receitas faraônicas, onipresença midiática. Tudo isso no afã de conquistar coisas pelas quais Jesus nunca lutou. Não sou contra os templos grandes, as receitas gigantescas ou os programas na mídia. O que quero alertar é contra o fato de que estas coisas estão se tornando o objetivo central, a essência. Essas vitrines estão encantando os nossos olhos. Estamos sendo seduzidos pela cultura. Jesus disse que o mundo odiava os discípulos porque eles não eram do mundo. E o que vemos hoje é assustador. Igrejas amadas pelo mundo, saudadas pelas autoridades corrompidas, uma igreja doente numa sociedade perversa. Exageramos na bajulação aos políticos, na manipulação grotesca do poder e no endeusamento dos nossos líderes. Nunca houve líderes tão vaidosos quanto os de hoje. A agenda do sucesso fácil tem escravizado os corações.
O exagero da prosperidade é talvez o mais notado e alimentado da igreja contemporânea. O altar a Mamon nunca esteve tão adornado. Algumas pessoas perguntam por que a igreja está tão fria. A resposta é simples, mas devastadora. Porque ela abandonou o Senhor e está servindo a Mamon. Jesus disse que não poderíamos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. O crente pode ter riquezas, o que ele não pode é deixar que as riquezas o tenham. Sempre que uma igreja passa a bajular ricos, tende a oprimir os pobres. São muitos os casos de irmãos pobres nas igrejas, cujo maior sonho é receber a visita, ou pelo menos o abraço do seu líder, mas ele nunca está à disposição. Contudo, é possível avaliar exatamente quantas vezes ele esteve lambendo o chão onde o rico passou, pois ele faz questão de postar nas redes sociais. Pouca coisa me irrita mais do que ver a bajulação dos líderes evangélicos aos ricos. Filho de rico pode fazer o que quiser nas igrejas. Hoje, no mundinho deslumbrado das igrejas de sucesso, quem é rico pode até pecar. Não acontece nada. Quem vai confrontá-lo? Quem vai mostrar-lhe a verdade? A saída que encontram? Diluir o conceito. Chamam de deslize, escorregada, fraqueza. Quando uma pobre peca, a Inquisição contemporânea é implacável, devastadora e cruel. Culpado dá nojo. Então, essa é a diferença quando nós vemos, por exemplo, irmãos, um jogador de futebol rico, famoso, que se diz evangélico, né? Mas faz a fornicação com as suas namoradas, vive em bebedeiras. Então, o autor ele está dizendo que tem muitos líderes religiosos que falam que isso é apenas uma fraqueza. E quando é um pobre que faz a mesma coisa, aí não, aí o pobre é culpado. Não estou dizendo que o pobre também deveria ter seus pecados minimizados. O que estou afirmando é que pecado é sempre pecado. Deve ser confessado e deixado. Seja rico ou pobre, quem peca precisa de arrependimento. A verdade dói. Quantas vezes você, dileto leitor, viu um rico pedir perdão à igreja por seus pecados? Não combateremos os exageros enquanto não voltarmos à estrada da humildade. Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com a mentira, tema do livro? Absolutamente tudo. A mentira mais difícil de combater não é aquela pregada ou cantada nos cultos. Esta é escancarada. A mais difícil de se combater é aquela vivida no disfarce da fé todos os dias dentro da igreja. Talvez você pergunte, por que há tanta mentira na igreja? Porque a igreja é o lugar dos doentes mesmo, é o hospital. A igreja é o lugar onde conhecemos as melhores e as piores pessoas. A mentira estará lá, mas deve ser combatida. Não se esqueça do que Jesus nos avisou. Trigo e joio crescem juntos e só são separados no final. O profeta Isaías percebeu isso quando disse: sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta teve a consciência de fazer parte da mesma engrenagem de pecado do mundo. Ele não era um perfeito ministrando aos imperfeitos.
ele também era pecador. Luiz Saião costuma brincar dizendo que Deus chamou os crentes para serem diferentes, mas alguns preferem ser esquisitos. Se você quiser ter uma pequena noção do nível de bizarrices do quintal evangélico brasileiro, assista aos programas de televisão evangélicos nos finais de semana. É de chorar. Dizem que com a chegada das televisões de plasma, LED, acabou também uma das práticas mais emblemáticas dos gurus da fé: colocar o copo com água em cima da TV. O milagre aí já seria equilibrar o copo. Brincadeiras à parte, havia milhares de pessoas que tomavam um copo d'água de manhã no programa do Guru das Causas Urgentes. Outro à tarde, no rádio, no programa do Profetão do Poder. E outra à noite, no Profeta da Santa da Canela de Fogo. A única coisa boa é que os médicos garantem que beber bastante água faz bem. O mundinho bizarro do evangelicalismo criativo nunca se cansa de nos surpreender. Recentemente, na igreja, o pastor colocou diversas Bíblias abertas no chão do templo, da porta ao púlpito, e mandou que os membros caminhassem sobre a palavra. Uma repórter entrevistou uma senhora num grande evento gospel que estava com os sapatos repletos de papéis com coisas escritas. Ela escreveu os nomes dos problemas, colocou dentro do sapato, calçou e foi marchar contra eles. O crescimento das igrejas neopentecostais e suas práticas absurdas abastecem o mercado da bizarrice. Um pastor mandou que os fiéis, literalmente, comessem grama, pois isso os levaria para mais perto de Deus. E eles foram. O nível de barbaridades é alarmante. Até o Templo de Salomão foi reerguido. Em 2013 estive em Israel e o que vi foi um festival de absurdos. Gente se jogando no Rio Jordão, até bebendo daquela água. Outros enchiam as garrafas, a mesma mentalidade do Deus domesticado de Naamã. Vi pessoas guardando folhas das oliveiras do Getsemane no meio da Bíblia. Outros literalmente abaixavam e beijavam o chão da Terra Santa. Alguns trouxeram sementes de oliveira para plantarem em seus quintais. É oliveira santa, disse uma senhora. Uma viagem tão interessante, com tanto material para aprendizado e crescimento, terrivelmente distorcida e transformada em misticismo barato, animismo gospel, religião de amuletos. O evangelho é simples. Quando o carcereiro em Filipos perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles não fizeram um ato profético, não determinaram, nem passaram uma receita de coisas a fazer. Eles apenas declararam a verdade pura, simples e libertadora da fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Lucas ainda nos diz que eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Pregação do evangelho cristocêntrico seguido de discipulado. Simples assim. Só teremos vitória contra as bizarrices quando voltarmos ao estudo sério da palavra de Deus. Quanto mais alimentados pela verdade da palavra estivermos, menos seremos seduzidos, encantados pelas guloseimas malignas que Satanás oferece na bandeja do pragmatismo. Quem tem fome e sede de palavra não se contenta com as pílulas envenenadas da mentira. Voltemos ao Evangelho. Os falsos profetas e apóstolos de hoje sempre trazem a Bíblia aberta. Alguém disse que a Bíblia sofre hoje muito mais nas mãos de seus expositores do que de seus opositores. Eles tentam nos convencer
com o falso argumento de que está na Bíblia. Apelam para a mesma tática do seu mentor. Está escrito. Tentam escravizar Deus ao literalismo da letra, porém não conhecem o espírito da palavra. Estranhamente, o evangelho de Satanás está na moda. Está escrito: tudo te darei, basta adorar. Cada falso argumento sempre é construído com duas grandes distorções da verdade. Primeiro, está na Bíblia. A ideia é fazer uma leitura literal dos textos, arrancando-os de seus contextos e destruindo seu sentido original. Estes falsos líderes tentam desqualificar a hermenêutica e a exegese, às vezes zombando delas, para que os fiéis não se sintam atraídos pela verdade. Eles até enxergam a sinceridade como virtude, mas não acreditam na verdade como valor. O grande desafio da verdade é permanecer pura, pois ainda que esteja na Bíblia, pode ser distorcida. 2. Eu sou homem de Deus. Quem é, não precisa dizer. Quando Elias diz isso, não estabelece uma doutrina, apenas está vivendo um momento específico de embate entre a verdade e a mentira. Eliseu não saiu dizendo que era um homem de Deus, nem exigindo respeito ou obediência cega. Foi a sunamita quem o reconheceu como um santo homem de Deus. A expressão homem de Deus foi tão desgastada pelos mentirosos que hoje tem se transformado num artigo de luxo. Falsos argumentos sempre são frutos de um cálculo perigoso. Leitura bíblica rasa, mas uma mente fértil e descontrolada. O resultado é sempre tenebroso. Alguém disse que o problema de uma mente fraca é que geralmente vem acompanhada de uma boca aberta. Falsos argumentos se multiplicam por causa de gente que fala demais. Muitos usam o falso argumento do crescimento para provar que estão certos. Se cresce, é porque Deus aprova. Esquecem-se de que o câncer também cresce. Confundem inchaço com crescimento. Multidões não são critério de aprovação, nem líderes carismáticos são absolutos. Como disse Paulo, nossa suficiência vem de Deus. Infectados pelo vírus do sucesso, que contaminou toda a nossa geração, quem se deixa levar pela quantidade sempre será enganado por esse argumento. Precisamos voltar ao equilíbrio. Nem a numerofobia, o medo da multidão, defendendo que as igrejas não podem crescer. Nem a numerolatria, a idolatria das massas, defendendo que somente as igrejas que crescem são de Deus. A igreja de Deus é equilibrada, sabe balancear quantidade com qualidade. Uma multidão vazia é apenas um desespero coletivo, um ajuntamento religioso carente de graça. A verdade não exige um estádio lotado, exige um coração aberto. Comece a mudar. Numa geração do exagero, o equilíbrio é uma salvação. Precisamos manter o coração nas Escrituras, para que a cegueira desse século não nos atinja também. Busque discernimento. Combata as heresias com a palavra. Não permita que suas opiniões divergentes machuquem os irmãos. Corrija em amor. Quando batalhamos pela verdade, lutamos pelos ideais de Deus. Meus irmãos, hoje terminamos mais um capítulo. Que essas palavras sejam para a nossa edificação. Que essas distorções que acontecem no mundo de hoje possam ser combatidas, mas combatidas com amor. Devem ser corrigidas com amor.
Nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm mais compromisso com Deus. Então vamos mostrar a essas pessoas através do nosso exemplo. Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal e até amanhã, se Deus quiser. Amém?